Muito bom dia a todos. Professora Ana Lídia Savaia, professora Mariângela Vanderlei. É um prazer muito grande para o Instituto de Estudos Avançados dar início a esta quarta oficina relacionada com estratégias sociais em nutrição, educação e combate à pobreza. Como a maioria de vocês sabem, esse é o trabalho de um grupo que já existe no IA há vários anos, né? E que é coordenado pela professora Ana Lídia Savaia, que tem feito um grupo todo um trabalho muito bom, de alta qualidade, com produção sistemática. Produção essa que tem sido publicado, entre outros lugares, também na nossa revista de estudos avançados. E é um prazer anunciar que nós lançamos agora, recentemente, né, há poucos dias, uma área no nosso site, uma área temática voltada exatamente para esse grupo, para esse tema de nutrição, educação e pobreza. Nesta área, nós vamos colocar toda a produção científica do grupo, mas também todos os textos, todos os vídeos, todas as palestras que tenham sido produzidos no contexto do IA, voltados para esse tema. Bom, dito isso, eu só quero dizer então que neste evento de hoje, nós estamos então realizando a quarta oficina, né, que tem esse tema de estratégias sociais de nutrição, educação e combate à pobreza. E essa quarta oficina tem como objetivo a troca de experiências concretas entre as instituições de fomento e investimento de projetos sociais, os promotores de políticas públicas, os membros do governo e universidades, visando ao equacionamento mútuo e a definição de diretrizes e estratégias futuras, né? É uma reflexão extremamente oportuna e importante, e com isso eu encerro as minhas palavras desejando um bom trabalho e um bom proveito para todos, e passo então a palavra para a professora Ana Lídia Savaia. Obrigada, professor Steiner. É um prazer estar aqui com todos vocês. Obrigada pela participação de todos. É um evento muito importante para nós, dada a sua originalidade, a sua interdisciplinaridade e a possibilidade de um diálogo com instituições, entidades, governo e também universidades que dificilmente se encontram para dialogar sobre o tema de fomento à pesquisa, a atividades de políticas públicas, a entidades sociais e atividades sociais em geral, visando o combate à pobreza e a má nutrição no início da vida, a desnutrição e as doenças consequentes disso. Eu queria agradecer especialmente essa oportunidade que nós temos de trabalhar dentro do IA, a convite do IA. Eu acho que o Instituto de Estudos Avançados da USP tem a característica também original e única de unir áreas que normalmente, dadas as especialidades, as faculdades, né, que normalmente não se encontram, ou pelo menos não tem um lugar sistemático para dialogar, para conversar e aprofundar as questões que são de caráter naturalmente, intrinsecamente interdisciplinar e multidisciplinar, como a gente diz. Os problemas de nutrição, saúde, educação e pobreza no Brasil são multifatoriais. Então, a gente precisa conversar com todas as áreas envolvidas, e isso traz uma qualidade, uma possibilidade de aprofundamento e também de olhar para as intervenções dentro de um padrão de qualidade que é único. Vocês podem imaginar isso. Então, eu queria agradecer ao professor Steiner pela oportunidade que ele nos tem dado, em nome de todos os membros do grupo. Nós temos tido a oportunidade não só de
fazer essas oficinas. Nós já temos uma história, depois vamos mostrar para vocês brevemente a nossa história. Como vocês veem, é a 4ª oficina que nós fazemos. Já temos quase 4 anos de trabalho em conjunto no IA. E é isso, então, que eu queria, aproveitando a oportunidade de tê-lo aqui conosco, agradecendo a sua participação na abertura dessa oficina. Muito obrigada. Bom dia a todos. É um prazer estarmos mais uma vez, não é, realizando uma oficina do nosso grupo de estudos, Nutrição e Pobreza, e eu fui aqui encarregada de começar o nosso debate. O meu objetivo aqui é discutir um pouquinho uma parte da temática de nosso grupo, que é a questão da pobreza e os outros conceitos que aí estão envolvidos. Eu queria iniciar apresentando a missão, não é, do nosso grupo, que de maneira resumida está aqui colocada: organizar reuniões periódicas para discussão de temas relacionados à nutrição e pobreza, como essa oficina, por exemplo, não é? Organizar mesas redondas com pesquisadores, membros do governo e de organizações da sociedade civil para discussão e facilitação do trabalho conjunto, elaborar publicações de artigos e livros para divulgação acadêmica e para dar subsídios à atuação de organizações da sociedade civil e instituições públicas municipais, estaduais e federais, analisar políticas e programas existentes em nível nacional, buscar financiamento nacional e internacional para pesquisa na área, buscar financiamento nacional e internacional para execução de iniciativas de intervenção piloto na área de nutrição e combate à pobreza, congregar pesquisadores e professores universitários brasileiros atuantes na área, estimulando o diálogo e a integração. Então, é nesse espaço de diálogo que nós iniciamos nossa oficina, que tem como tema estratégias sociais em nutrição, educação e combate à pobreza. Eu vou iniciar os nossos trabalhos hoje fazendo um breve cenário para a nossa reflexão, destacando um pouco o universo conceitual em torno da pobreza, da desigualdade social, da exclusão e refletindo como é que as políticas públicas se relacionam hoje com essa grande problemática da pobreza. Então, uma primeira coisa, de onde falamos, né? Falamos do Brasil contemporâneo a partir do cenário mais amplo de reestruturação do processo de acumulação do capital globalizado. As sociedades contemporâneas vivem profundas transformações no mundo do trabalho, que são resultantes da precarização e subalternização do trabalho à ordem do mercado, desmontagem de direitos sociais e trabalhistas, da pujança do capital financeiro internacional e da crise dos chamados estados de bem-estar social. Isso é um pouco para colocar o grande cenário aonde a gente move nossas reflexões, não é? A gente sabe que no sistema capitalista há uma tensão permanente entre riqueza social, redistribuição e equidade. A desigualdade é uma dimensão inerente do sistema capitalista. Estes temas de pobreza, exclusão, inclusão social e desigualdade social não podem ser tomados simplesmente como sinônimos, embora estejam imbricadas. Essas concepções, não é? Eu acho que todos nós aqui conhecemos bem, hoje há uma vasta literatura em torno de pobreza, exclusão, inclusão social, desigualdades sociais, e todos nós que de alguma forma trabalhamos no campo da política pública, temos bastante presente essas temáticas e as questões que daí decorrem. A gente tem trabalhado um conceito de pobreza que é entendido como um fenômeno, não como um fenômeno conjuntural, mas como um fenômeno estrutural. A pobreza é social, é histórica e não um fenômeno natural.
e seus graus se referem a contextos específicos, nacional, regional e local. Né? Nós sabemos que num país, por exemplo, com o tamanho e a diversidade do Brasil, esse é um ponto bastante importante. Não é? Não existem, é uma dificuldade, não é, quando nós trabalhamos com grandes médias nacionais, relativas, por exemplo, a questões decorrentes da pobreza, porque a gente sabe das imensas diferenças regionais que o nosso país possui. A pobreza, então, não é entendida apenas como resultante da ausência de renda. Há outros fatores que são muito importantes na concepção da pobreza, que dizem respeito, por exemplo, ao precário acesso aos serviços públicos e, especialmente, à ausência de poder. A gente tem trabalhado bastante a pobreza como um local, um lugar social, né, que as pessoas têm na sociedade como um todo. O conceito de pobreza se associa ao de exclusão, vinculando-se às desigualdades existentes e, especialmente, à privação de poder, de ação e de representação. Desigualdade está intimamente relacionada à apropriação da riqueza socialmente produzida, que na sociedade brasileira é extremamente desigual. Eu sempre digo que a gente tem aí um título que nada nos honra de campeão, de um país campeão em desigualdade social. A gente sabe também, não é, que crescimento econômico, por si só, não suprime a pobreza, não promove a igualdade, nem interfere na transmissão geracional da pobreza. Políticas e ajustes macroeconômicos recessivos geram pobreza e desigualdade. Porém, sem crescimento econômico, as políticas sociais não alcançam os resultados desejados. Se a gente fizer uma breve análise, né, por exemplo, da América Latina, a gente pegar aí as 3 últimas décadas, nós vamos ver que mesmo em momentos de crescimento econômico, talvez excetuando o Uruguai, um pouco a Costa Rica, nós não tivemos uma diminuição das desigualdades e da pobreza na mesma proporção do crescimento econômico. O que a gente está dizendo aí? Crescimento econômico é fundamental, né? A gente até diz que uma boa política econômica é, inclusive, uma boa política social, né? Mas elas têm que ser assim encaradas, né? Ou seja, a gente tem trabalhado com por uma perspectiva integrada das políticas econômica e social, no estabelecimento de nexos que sejam economicamente desenvolvimentistas, politicamente democráticos e socialmente inclusivos, o que pressupõe e o que exige, não é, a articulação entre as diferentes políticas públicas, evitando a fragmentação das políticas públicas, que é um dos entraves à sua efetividade. Aliás, um dos nossos objetivos hoje aqui é exatamente estabelecer um diálogo entre as diferentes áreas governamentais e a universidade e as ONGs, não é, e outros sujeitos aqui presentes, exatamente no sentido de dialogar em vista de uma articulação das nossas diferentes políticas públicas, né? A fragmentação tem nos caracterizado. Bom, o que a gente procura, na verdade, não é, agora que estamos aí discutindo os PAC, todo o processo de aceleramento, né, do desenvolvimento, do crescimento, um modelo de desenvolvimento que promova o crescimento econômico, mas junto com a transformação estrutural, funde sua legitimidade na participação social e nas regras democráticas, implemente políticas sociais que capacitem os cidadãos a participarem e se beneficiarem igualmente do processo de desenvolvimento. Bom, nós sabemos que pobreza e desigualdade estão entre os problemas mais sérios enfrentados pela população brasileira. As análises nos últimos anos, e a gente acaba de ter agora dados bastante fresquinhos do IPEA, por exemplo, têm demonstrado alguma redução da pobreza e das desigualdades sociais no nosso país, devidas principalmente aos ganhos de rendimento constatados nas populações mais pobres. O meu slide aí está muito ruim,
Mas, por exemplo, essa tabela mostra um pouquinho o número de pobres e indigentes e a proporção deles na população total entre os anos de 2001 a 2005. Então, se a gente pegar lá a primeira linha, aqui é o número de indigentes, né? Nós vamos ter uma redução aqui de 27 para 20, e se nós pegarmos o número de pobres, nós também temos uma redução de 6% aqui, né? Aqui nós temos uma redução de 5% e aqui uma redução de 6%. De novo, nós estamos trabalhando aqui com médias nacionais, né? E isso varia bastante, a gente sabe, de região para região. Entre 2001 e 2005, observa-se a queda efetiva, apesar de não contínua, do número dos pobres indigentes. Neste período, também destaca-se a elevação significativa na proporção de renda das famílias pobres oriunda das políticas sociais. O crescimento das políticas não contributivas de transferência de renda e a majoração do valor do salário mínimo, com impacto também nos valores dos benefícios previdenciários e assistenciais, contribuem decisivamente para a queda dos indicadores. Há uma tônica que tem aparecido, de maneira geral, nas análises dos diferentes institutos de pesquisa, de análise política, etc., que exatamente diz respeito ao efeito, não é, dos programas de transferência de renda, especialmente nas populações que são usuárias desses programas. A gente não tem ainda por exemplo, uma avaliação de impacto do PBF, do Programa Bolsa Família, né? Aliás, o Ministério está licitando uma avaliação nacional, através do PNUD, para avaliação de impacto em todo o território brasileiro do PVS. Mas já há uma constatação de que nas famílias pobres, especialmente fora das grandes metrópoles, o impacto da transferência de renda tem sido grande nas famílias e nos municípios, né? A gente sabe, até que pela experiência de pesquisas que a gente desenvolve, que muitas vezes a transferência de renda do PBF para o município chega a ser maior do que o orçamento do município. Então, isso gera uma movimentação de comércio, etc. E aqui a gente tem também um dado sobre a redução da desigualdade. A desigualdade de renda vem caindo nos últimos anos e hoje atinge um nível histórico mais baixo. Aqui, este gráfico é feito considerando a evolução temporal do grau de desigualdade de renda, segundo a porcentagem de renda apropriada pelos 50% mais pobres do Brasil. Então, aqui a gente vê que você tem toda uma movimentação aqui. E esse ano, que é 2004, a gente tem aqui um movimento, né, ascendente de apropriação da renda pelos 50% mais pobres da população brasileira. Aqui também a gente tem, aqui tem um problema que... Mas é um gráfico que está preto e eu não consegui mudar a cor, mas é um gráfico que mostra a queda da miséria, né? E a miséria aqui está definida com uma parcela da população que tem renda per capita inferior a R$ 121 a preço de hoje na Grande São Paulo. O indicador aqui é este dado para a Grande São Paulo, e aqui é um gráfico que diz respeito a questão da desigualdade, da queda, que eles estão chamando aqui de miséria, né, na população brasileira. Então, a gente vê realmente um movimento descendente aqui. Bom, a gente sabe, então, que os programas de transferência de renda, que têm sido realmente a política social brasileira, não é, nos últimos anos, no governo Lula, especialmente, tem contribuído para a redução da pobreza e da desigualdade no país. O Bolsa Família tem cumprido as suas metas de atendimento, né? Em 2003, ele chegou a este número de famílias atendidas, e em 2006, o número que a gente tem é de atendimento de 11 milhões de famílias. Um outro programa de transferência de renda, que também atinge uma parcela da população
bastante vulnerabilizada é o BPC, Benefício de Prestação Continuada, que em 2006 atingiu 2,5 milhões de beneficiários. Bom, concluindo, não é? Em sociedades como a brasileira, de base capitalista, urbana e industrial, que tem o trabalho assalariado como peça fundamental da modernização da sua estrutura social, as políticas sociais se constituem em sistema de proteção social, que impõe freios e contrapesos às forças do mercado, as quais, pela sua própria natureza e dinâmica, produzem e reproduzem as desigualdades entre os homens. A gente também tem trabalhado com uma noção de política social que opere como um moderno sistema de proteção social. Eu acho que nós temos uma discussão já bastante acumulada, não é? No nosso meio aqui, tanto na academia como nos gestores de políticas públicas, da concepção de proteção social, que é multifatorial, multidimensional e, portanto, requer a articulação entre as diferentes políticas públicas, né? E que a gente sabe também que este sistema de proteção social é o eixo da coesão social, né? Porque ele mantém aqui o equilíbrio da sociedade relativamente aos mais vulnerabilizados e às outras parcelas da população. O conceito clássico para aprender essa realidade, né, de sistema de proteção social é o de bem-estar social, que, como já dizia Habermas, é um formidável mecanismo de reprodução da igualdade. Política social concebida como um direito, e não mais como benesse e favor. A perspectiva dos direitos está na base da constituição das sociedades democráticas e participativas que respeitam e promovem os direitos de cidadania. A gente tem discutido muito também, não é, a relação entre democracia, direitos e pobreza, não é? A gente tem discutido bastante que este grau de desigualdade não caracteriza uma sociedade democrática. Fatores importantes são o da equidade e da igualdade, não é? Na concepção de política pública, que são princípios de justiça social que sustentam as políticas sociais voltadas para o desenvolvimento humano. E aqui um destaque, não é, na concepção de desenvolvimento humano para a igualdade de oportunidades, para que se reduzam as diferenças relativas entre os grupos sociais, políticas redistributivas, programas de transferência monetária, etc. Esse é, então, de uma maneira bastante rápida, tracei aqui um grande cenário que possa, de alguma forma, iluminar as nossas reflexões nesses 2 dias. Eu passo a palavra, agradeço a atenção de vocês, Ana Lídia, que agora vai falar mais concretamente nos nossos trabalhos desenvolvidos até hoje pelo nosso grupo. Obrigada, Mariângela. Eu vou também apresentar, nós pensamos que para ilustrar um pouco para vocês, para a oficina de hoje e de amanhã, o caminho que o grupo fez nesses anos e o que nós já discutimos, então um pouco histórico, sou eu que faço, um pouco histórico das oficinas anteriores e das conclusões que nós chegamos. Eu vou apresentar, então, muito brevemente, muitas desses dados, dessas coisas que eu vou apresentar para vocês, já estão em publicações, tem disponibilidade, como o professor Steiner falou, no grupo Temática Nutrição pela internet, vocês podem encontrar no site do IA. Muito rapidamente, então, só para mostrar para vocês, o objetivo do nosso trabalho, de todos os membros, estou falando em nome de todos os membros do grupo, começa aqui e termina aqui. É na criança, essas são crianças desnutridas do Centro de Recuperação e Educação Nutricional, ligado à Universidade Federal de São Paulo, que nós trabalhamos. O primeiro simpósio que nós realizamos, no ano em que o grupo se iniciou, foi um simpósio feito na Faculdade de Educação, que tinha este título, Escola, Nutrição e Saúde. Nossa primeira preocupação foi juntar coisas que normalmente não se juntam, a escola
e as pessoas e os profissionais que trabalham na área de saúde e nutrição. E mostrar os desafios contemporâneos. Foi feito em novembro de 2004. Quais foram os objetivos daquela oficina? Estabelecer diálogo entre as áreas de educação e nutrição e saúde, apresentar os problemas da medicalização das explicações para o alto fracasso escolar no Brasil, discutir propostas de inclusão do tema alimentação e nutrição nos cursos de pedagogia, discutir políticas públicas em alimentação escolar, o que existia de políticas públicas e como estava a situação das políticas públicas no campo da alimentação escolar, e incentivar programas de cidadania juvenil para a prevenção e combate à desnutrição materno-infantil, sempre no âmbito da escola. Vocês vão ver que são grandes temas, eu não vou poder me aprofundar, mas depois, entre hoje e amanhã, nos debates, se vocês quiserem mais detalhes, ou a bibliografia desse simpósio já está publicada, é fácil de conseguir. Quais são as conclusões, também, muito brevemente? O fornecimento de informações e conhecimento sobre nutrição e saúde nas escolas, currículos e programas de capacitação não são suficientes para produzir as mudanças necessárias. Não basta informar. O que falta não é prioritariamente conhecimento. Por que isso é um problema? Partem de preconceitos e atitudes de culpabilização que geram resistência. Quem conhece a situação do combate à obesidade infantil, aos alunos obesos na escola, é fácil de verificar a dificuldade dessa abordagem. Desconhecem a experiência do sujeito aluno e o sentido que ele dá ao tema. Entendem educação como sinônimo de informação. Uma outra conclusão desse simpósio foi: são necessários estudos que considerem as perspectivas dos sujeitos envolvidos, seu contexto de vida e sua condição social. É fundamental incentivar programas de cidadania e protagonismo juvenil, colocando o jovem como sujeito e não apenas como objeto de intervenção, para a prevenção e combate à desnutrição materno-infantil e à obesidade. A segunda oficina, também muito brevemente, foi realizada em agosto de 2005 e teve como objetivo o buscar o diagnóstico e as soluções existentes no Brasil dos problemas alimentares e nutricionais. Quais foram os temas abordados? Toda a questão antropológica, a questão do dinamismo social e do diagnóstico social das famílias em situação de risco. Quem são as famílias pobres? Como elas vivem? Como elas entendem as necessidades que elas têm? Como elas veem o seu mundo? Quais são as dificuldades de relacionamento com as famílias mais pobres? E como o profissional de saúde ou da área de educação pode entrar em relação de forma efetiva, frutífera, positiva com os pobres, os excluídos, né? Conhecer, aqui também foi bastante discutido, os mecanismos de exclusão social e também os mecanismos, ao contrário, de proteção contra a exclusão, de proteção social. Um outro dado que também, esse eu vou me estender um pouquinho mais, é mais a minha área, eu falo com mais desenvoltura, a coexistência, é isso que se encontra no Brasil atualmente, sempre falando de pobreza, da desnutrição e obesidade. Tá? E também a importância das deficiências dos nutrientes, por exemplo, o ferro, que nós sabemos que a deficiência de ferro, a anemia no Brasil, nas crianças chega a 50% da população. A questão toda da segurança alimentar e nutricional, a importância dos sistemas de monitoramento e de indicadores nutricionais para conhecer e observar exatamente como está a situação dentro da pobreza, né, na situação alimentar e nutricional, e também discutimos bastante nessa oficina as experiências de políticas públicas que têm análise de resultados dos ministérios,
Me lembro que também foi apresentado, na época, os resultados do Bolsa Alimentação. Então, o que é importante para nós são as experiências em políticas públicas que têm análise efetiva dos resultados, e não apenas o programa, ou a intenção do programa, ou o acontecimento do programa, mas o que ele obteve de fato. A síntese dessa oficina foi a seguinte: agregar a educação e saúde através de programas de educação nutricional em pré-escolas. Nós temos um projeto em andamento aqui no município de São Paulo, de supervisão por profissionais especializados em nutrição e monitoramento, né, continuado da situação de alimentação e saúde e avaliação nutricional de crianças nas pré-escolas do município. Nas escolas do ensino fundamental, toda a questão da merenda escolar, e uma proposta também que surgiu bastante importante de cuidar da alimentação no ensino médio. Capacitação profissional em educação nutricional para profissionais de nível técnico e superior na área da saúde e de agentes comunitários. A importância da capacitação profissional também foi uma síntese importante dessa oficina. Desafiar estudantes de graduação e pós-graduação a encontrarem caminhos para enfrentar a problemática alimentar e nutricional do país, procurando explorar o pensamento transdisciplinar, não mais setorializado, separado, saúde de um lado, nutrição do outro, educação do outro, pobreza do outro, mas buscando um conhecimento transdisciplinar. Considerar os hábitos alimentares, isso também foi bastante comentado, e os alimentos disponíveis de cada região do território nacional. A importância de uma focalização regional para o cuidado com a alimentação e nutrição. E divulgar, viabilizar a difusão de experiências de êxito que existe, que já está funcionando e pode ser dada a sua visibilidade, toda a dignidade de um projeto, valorizar a dignidade dos projetos que têm funcionado, que têm êxito, que têm mostrado resultados em educação nutricional e desenvolver estratégias de mídia voltada para públicos específicos. Valorizar projetos de educação e nutrição e saúde em rádios comunitárias. Tem uma experiência importante na USP de São Paulo, aqui de São Paulo, na Faculdade de Saúde Pública, do quanto as rádios comunitárias são veículos fundamentais para chegar aonde os serviços de saúde normalmente não chegam. A consolidação e agregação de informações sobre saúde e nutrição já disponíveis, que os dados do IBGE, por exemplo, indicadores sociodemográficos e socioeconômicos, desenvolver instrumentos de monitoramento, de novo apareceu aqui, na situação nutricional e alimentar no Brasil, especialmente na população de baixa renda. Uma grande crítica que foi feita nessa oficina é a utilização de médias nacionais. Num país com a desigualdade social que o Brasil tem, as médias nacionais confundem muitas vezes, em vez de esclarecer o que de fato, se a gente quer observar o que está acontecendo, a gente precisa não utilizar médias nacionais, mas dar uma ênfase à questão regional e, sobretudo, a focalização de dados na pobreza, na população de baixa renda. Uma outra coisa também bastante importante que o grupo vem sistematicamente preconizando é a formação de centros de referência em educação nutricional e promoção de alimentação saudável, com atenção especial para as crianças desnutridas. E desenvolver ações que promovam o controle social. Eu me lembro bem que essa última síntese foi muito enfatizada pelo próprio pessoal dos ministérios, a importância de ações que promovam controle social. Muito rapidamente, qual é a situação que nós do grupo temos refletido? O crescimento anual, aqui é só um exemplo, esse dado é de dados de 2000, da população moradora em favelas no município de São Paulo, não estou falando nem de periferia. O crescimento, e isso vem acontecendo há décadas, o crescimento da população moradora em favelas é muito maior do que o crescimento da população de São Paulo.
existem dados não muito bons do número de pessoas que moram em favelas no município de São Paulo, que vão de 11,1% a 20%. Né? Não existem dados muito, como eu falei, bons nesse sentido. No Nordeste, uma cidade como Maceió, que nós estudamos também em detalhes, nós estamos falando em 50% da população do município moradoras em favelas. E essa situação precisa ser bem estudada e bem conhecida. Para nós, no Brasil, o marcador mais importante para a desnutrição e pobreza é a baixa estatura. Que existem dificuldades de serem medidas, existem programas, inclusive governamentais, agora só mais recentemente está se fazendo jus à atenção à estatura. Nem se media sistematicamente estatura. Quais são as causas do crescimento insuficiente no Brasil? Quando eu estou falando em estatura, e depois eu vou mostrar, eu não estou falando numa redução grave de estatura. Qualquer redução, mesmo pequena, mesmo de desnutrição leve, da estatura, já causa problemas de saúde para o resto da vida do indivíduo. Vou mostrar num minuto. Quais são as causas desse crescimento insuficiente? Nutrição materna insuficiente, desnutrição intrauterina, mortalidade neonatal, mortalidade materna ainda é alta no Brasil, bastante alta, falta de aleitamento materno, esse é um outro problema importante no Brasil, até 6 meses de idade, introdução tardia de alimentos complementares no desmame, alimentos complementares em quantidade e qualidade inadequadas e absorção de nutrientes prejudicada devido a infecções e parasitas intestinais. Aqui é muito importante, existe uma grande diferença se a gente mede a estatura numa população moradora em favelas e se a gente mede a estatura numa população moradora em cortiços, que não tem uma condição tão insalubre, a gente vê uma diferença importante. São crianças desnutridas do centro de recuperação, só para ilustrar, desnutrição brasileira começa antes do nascimento, está associada a uma prevalência alta de parasitas e infecções, tá? Uma situação de má alimentação associada à insalubridade, a anemia nas crianças desnutridas é bastante alta. E o que acontece se essa criança sobrevive, o que tem acontecido? A taxa de mortalidade no Brasil tem caído e as crianças têm sobrevivido. Nós acompanhamos uma menina desnutrida dos 8 aos 10 anos de idade. A estatura, que a linha verde não se altera, continua com baixa estatura, mas ela ganha peso. Aos 10 anos ela já estava com risco de obesidade. Consome, especialmente nas zonas urbanas, uma quantidade de gordura importante, mas uma ingestão alimentar abaixo do requerimento. Então, não está comendo muito. Isso se faz através de uma redução, eu vou rápido aqui, uma redução do gasto energético. Então, o organismo reconhece que não tem alimento e nutrientes em quantidade e qualidade suficiente e diminui o gasto energético, preferindo acumular gordura corporal. E essa é o que a gente vê muito caracteristicamente no Brasil, na pobreza, a baixa estatura associada à obesidade. Isso traz também alterações importantes na pressão, isso são crianças até 14 anos, 15 anos, já com pressão arterial alta, crianças faveladas. Também, muito rapidamente, há também alterações no metabolismo da glicose e da insulina, aumentando o risco de diabetes no futuro. Crianças com baixa estatura, na adolescência, já apresentam risco aumentado de diabetes, que está crescendo quase em ritmo exponencial no Brasil. Quais são as consequências dessa desnutrição na vida adulta? Também muito rapidamente. Nós estudamos uma população de Alagoas, Maceió, 315 famílias, vocês podem imaginar, casas de plástico, sem refrigerador, sem piso, um único cômodo, sem água encanada, sem água tratada, aqui tem as mulheres coletando água num cano nesses recipientes, na calçada, sem banheiro, sem coleta de lixo, tá? Essa é a realidade típica da favela do Nordeste,
desempregado a sua grande maioria, 82%, renda familiar, R$ 75,00, bem abaixo da linha de pobreza, 63% de analfabetos. Quando nós fomos olhar a situação nutricional dos adultos dessa população, nós encontramos uma prevalência importante de desnutrição associada, coexistindo com uma prevalência alta de sobrepeso e obesidade. Essa população tem dinheiro para comprar comida? Não. Está comendo muito? Não. Ninguém, mulheres baixas e não baixas, desnutridas, normais e obesas, ninguém chega a 100% das necessidades. Então, não estão comendo muito e estão engordando por aquele mecanismo que eu mostrei antes. Sintetizando, consumo energético, né, de energia, consumo alimentar de energia baixo ou insuficiente durante o crescimento, vida urbana, favela, desemprego, alimentos industrializados, o consumo crescente já nessa população de alimentos industrializados, o êxodo rural leva a uma diminuição marcante da atividade física, vou pular tudo isso, esses são os mecanismos fisiológicos, levando ao quadro típico, por exemplo, se nós medirmos uma população nordestina, mas também uma população moradora em favelas em São Paulo, de baixa estatura, obesidade, hipertensão e diabetes. Um programa também, agora já concluindo, proposto por membros do grupo já há tempos atrás, programa Vencendo a Desnutrição, que visa um combate, né, uma proposta de combate à desnutrição e à pobreza para o Brasil. O que é importante, e isso foi discutido em muitas palestras no passado, o que é importante, primeiro, é entender quem é essa pessoa. Ela não pode ser um objeto de intervenção. A gente não tem uma intervenção efetiva se a gente não olha para o pobre, para o doente, para o desnutrido de uma determinada forma. E eu já vou explicar em mais detalhes. Quem é? Quem eles são? Alguém que anseia por felicidade, justiça, beleza, amar e ser amado como qualquer outro. E esse desejo é infinito. Assim, exatamente, são seres humanos exatamente como nós. Tá? O desejo é infinito significa que nada pode saciá-lo. A gente, quando queria entrar na faculdade, a gente achava que ia ser tudo na vida. A gente, quando queria casar, ou quando queria ter filhos, estava mais que, cheguei. Aí, quando a gente chega, a gente fala, bastou? Não, não basta. É isso que significa que é infinito. A gente está sempre querendo mais. Muito brevemente, esse é um trabalho da professora Gisela, membro do grupo, que estuda, né, que é sua tese de mestrado, que estuda quais são as experiências no campo da psicologia das mães de crianças desnutridas. Por que é importante o slide anterior? Porque se a gente não entende a experiência humana que ela faz, a gente não consegue entrar em relação com ela. Quais são as experiências também, muito rapidamente, que as mães das crianças desnutridas, que para nós são os marcadores de extrema pobreza, fazem? Solidão, impotência, pouco amor por si, fatalismo, é impossível mudar, velamento, para o médico parece que ela negligencia o que eu digo, tudo isso são observações de campo, ter um ideal impossível, uma casa, um trabalho, etc., e a presença muito frequente de debilidade física e psíquica. Consequentemente, como nós entendemos a questão da intervenção ou para o combate à pobreza e a melhoria da condição de nutrição? A primeira exigência de uma pessoa, especialmente quando se encontra em condição de pobreza e injustiça, é ter a consciência do próprio eu. Essa necessidade, senão ela se torna um objeto manipulado. Esta necessidade fundamental se responde com a educação, sem a qual não existe possibilidade de futuro, porque nada pode durar sem um eu consciente, sem um eu que decidiu, nem mesmo a generosidade mais sincera. Qual é a grande consequência disso? O combate à desnutrição e, consequentemente, à pobreza, portanto, não se restringe a um problema de acesso de alimentos, medicamentos e recursos financeiros. Nós, no grupo, também isso já está publicado, à disposição de quem quiser saber mais detalhes, propomos 3 grandes
linhas para, especificamente, o combate à desnutrição na pobreza. Formação e educação no combate à desnutrição, investir em profissionais e atores sociais já existentes, na comunidade, ambulatório, creches e escolas, criação de centros de referência e nos locais onde tenha necessidade, criação de hospitais-dia para a desnutrição com financiamento do SUS. Um pouco o trabalho que nós fazemos, aqui é um dia onde se faz busca ativa de crianças desnutridas. Se nós estamos trabalhando com extrema pobreza, essas crianças não vão chegar adequadamente aos centros de saúde, elas não têm dinheiro para pagar a condução, muitas não têm documentos, e elas são, de fato, aquilo que a gente vive falando, excluídas. Então, para chegar a esta população, nós temos encontrado, dependendo da situação da favela, até 20% de desnutrição se a gente usa esse método na favela. Tá? É o dia de mutirão de pesagem de mensuração de estatura, onde são identificadas, é feito um censo na favela, visita de casa em casa, e aí que a gente levanta o número de crianças desnutridas. Na Unifesp existe um curso curricular, onde, esse é o professor médico, onde os alunos de medicina vão até a favela e para encontrar a população e ver a situação deles de saúde e de nutrição. Esse é o nosso centro lá da Unifesp de recuperação e educação nutricional. E, por fim, terminando, a última oficina realizada em novembro de 2006. Os objetivos: o que é a verdadeira educação da pessoa, quando um processo educativo gera uma mudança de comportamento, não basta falar em educação sem eu verificar se de fato gerou uma mudança de comportamento, traçar o perfil histórico da persuasão da pessoa, a manipulação do consumidor, isso foi uma palestra também muito interessante, os programas atuais, isso foi também uma apresentação do Ministério, os programas atuais de educação e alimentação e nutrição, e a experiência do projeto Eu Aprendi, Eu Ensinei, realizado junto com o IMDS. Educação nutricional nas escolas através de protagonismo juvenil. As conclusões: desnutrição existe na pobreza e nas zonas urbanas, além da rural. É multifatorial, está associada à obesidade e a doenças na vida adulta. A educação nutricional deve abordar a má nutrição na infância. As ações educativas são necessárias nas escolas e pré-escolas até o nível médio. A escola é o lugar privilegiado para a educação. A verdadeira educação é a que permite mudança de comportamento. A educação que permite mudança de comportamento, também houveram 3, 4 palestras sobre esse tema, na área já da filosofia, antropologia e psicologia, deve incluir o processo de liberdade e significação do sujeito, o reconhecimento da singularidade do próprio ser do educando, evidenciar com clareza o processo de autorrealização, por que aquela proposta me é interessante. A persuasão e não manipulação inclui, portanto, juízo e capacidade crítica. As ações educativas nas escolas devem reconhecer e evitar o pensamento tutelar, tão forte, tão presente no Brasil, e dar espaço para a experiência do agir, criar o novo e da transcendência por parte do educando. Os projetos devem ser em longo prazo e atravessar governos. A nutrição e a alimentação devem ter identidades próprias e não estarem incluídas no âmbito, não estarem reduzidas, nós poderíamos dizer, ao âmbito saúde médico. O que desejamos com a nova oficina? A interlocução entre instituições de fomento, de projetos sociais, promotores de políticas públicas e academia, troca de experiências para o enriquecimento mútuo, a oportunidade de vocês se conhecerem, se encontrarem e discutirem, né, os assuntos afins, e a definição de diretrizes e estratégias futuras. Como otimizar, e esses são os temas gerais que nós enviamos aos palestrantes de hoje, como otimizar os recursos investidos no combate à pobreza e melhoria da nutrição e educação, quais são os indicadores de eficiência dos projetos,
O que as instituições fazem para avaliação da intervenção, quais são as diretrizes para a política de investimento, que recursos estão disponíveis, quais os critérios para disponibilizar esses recursos e que visão de futuro e que diretrizes de investimento existem ou deveriam existir como política de Estado no Brasil. As recomendações para o trabalho desses 2 dias. Primeira coisa, nós desejamos que sejam dias prazerosos e frutíferos, que todos gostem, que todos aproveitem, que seja rico para cada um de nós. Claro que isso depende da participação de todos, dos palestrantes aos presentes nos debates. Obrigada.